Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro de Levítico. Hoje é o nosso capítulo 2. Nós vimos ontem no capítulo 1. Eu passei um resumo de todo o livro de Levítico e compartilhei um devocional no capítulo 1. Então, hoje é o capítulo 2. Nós estamos vendo esses primeiros capítulos falam sobre os sacrifícios e ofertas que foram ordenados por Deus. Ontem nós vimos sobre o holocausto e hoje é sobre a oferta de cereal. Essa oferta, nós estamos vendo que todos esses sacrifícios ou ofertas, eles têm um cumprimento em Cristo Jesus. Nós podemos ver Cristo Jesus sendo o sacrifício perfeito, sendo a oferta perfeita entregue a Deus em nosso favor. E hoje é sobre a oferta de cereal. E aqui nós vamos ver que o significado, vamos dizer assim, em Cristo Jesus, o tipo dessa oferta, né, a tipologia bíblica, entendendo a oferta de cereal, vendo em Cristo Jesus o cumprimento em Cristo Jesus, se refere à vida pura e perfeita de Cristo sendo apresentada a Deus, ou seja, uma vida incontaminada, uma vida que não estava corrompida. Nós sabemos bem que Jesus foi aquele que nunca pecou e se entregou em nosso lugar pelos nossos pecados. Então, Jesus Cristo viveu toda a sua vida de forma pura e perfeita. Nós vemos no livro de Hebreus que ele sofreu todo tipo de tentação, mas ele nunca pecou. Por isso que a Bíblia diz que nós temos esse sumo sacerdote perfeito que nos compreende, porque ele mesmo foi tentado em todas as coisas, mas ele nunca pecou. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído do versículo 11, quando vai falar de todas essas ofertas de cereais que deveriam ser entregues a Deus. E aí fala assim no versículo 11: nenhuma oferta de cereal que vocês trouxerem ao Senhor será feita com fermento, pois vocês não queimarão fermento nem mel como oferta preparada no fogo ao Senhor. Nós estamos vendo essas ofertas, essas primeiras ofertas, como as ofertas queimadas no fogo de aroma agradável ao Senhor. E hoje fala sobre essa oferta de cereal. Então, os israelitas poderiam oferecer ali os cereais, poderiam oferecer a farinha e explica como deve ser feito. Então, a farinha deveria ser a melhor farinha, derramar óleo sobre ela, colocar incenso e então levar tudo isso para que os sacerdotes oferecessem a Deus. E ela é uma oferta que é preparada no fogo. E aí também fala que os israelitas poderiam levar ofertas de cereal que fossem assadas no forno, um bolo, algo que eles fizessem, pães que eles fizessem, que deveriam ser assados e entregues ali para como uma oferta para o Senhor. E aí fala nesse versículo 11 que essas ofertas, elas não deveriam ser feitas com fermento. Então, se fosse fazer um bolo, se fosse um pão, entregar essa oferta de cereal preparada numa assadeira, ela não deveria ser acrescentada nela fermento. Não poderia ser preparada com fermento. E isso é interessante, amados. Nós podemos trazer isso, como eu já mencionei, falando sobre Cristo Jesus, a vida de Cristo incontaminada. E nós vemos na Bíblia, Jesus mesmo, quando vai falar sobre o fermento, ele fala sobre algo que acrescenta e acaba contaminando tudo, né? Quando ele vai falar, por exemplo, sobre o ensino dos fariseus e dos saduceus, ele fala para os discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, nós vemos aqui essa tipificação, essa oferta de cereal sendo entregue, não contendo fermento, tipificando o nosso Senhor Jesus Cristo com uma vida pura, incontaminada, perfeita, que foi apresentada a Deus como oferta perfeita, como um sacrifício perfeito e como uma oferta perfeita de aroma agradável a Deus. Mas hoje, além desse significado que nós podemos extrair aqui do capítulo 2 de Levítico,
Eu já mencionei sobre essa questão de Cristo, mas eu quero falar um pouquinho sobre um outro significado que nós podemos extrair aqui a respeito desse fermento, que é exatamente sobre a vida que Cristo conquistou para nós. Porque ele foi aquele que se ofereceu a Deus de forma pura, incontaminado, aquele que nunca pecou. E ele conquistou para nós uma vida pura, santa, justa, reta. Afinal, a Bíblia nos garante que Cristo Jesus se tornou pecado em nosso lugar para que nele nós nos tornássemos a justiça de Deus. Ou seja, o que é justiça de Deus? Justiça de Deus é nós sermos o quê? Santos, justos, aceitáveis ao Senhor. Algo que está coberto com a justiça de Deus é algo que está perfeito. Nós vemos isso no livro de Hebreus, quando a Bíblia diz assim que por um único sacrifício Deus aperfeiçoou para sempre, tornou perfeito para sempre aqueles que estão sendo santificados. Ou seja, Deus, por intermédio de Cristo Jesus, já nos deu essa vida pura, incontaminada. E o que nós precisamos aprender? É a colocar em prática essa vida pura. Por isso que Hebreus, que eu citei aqui, Hebreus 10:14, por um único sacrifício, Jesus Cristo tornou perfeitos para sempre aqueles que estão sendo santificados. Ou seja, nós já temos essa vida pura, perfeita, porque recebemos essa vida nova de Cristo Jesus. Mas nós estamos sendo santificados, ou seja, estamos colocando essa vida pura, santa, perfeita, incontaminada em prática. E para nós colocarmos essa vida em prática, nós precisamos nos livrar de muitos fermentos da nossa vida. Mas pensando na parte prática do fermento, quando nós vamos fazer um bolo, um pão, e nós colocamos fermento, cresce, torna aquele bolo ou aquele pão se torna viçoso, ele fica vistoso, ele fica agradável, fica com uma boa aparência. Ou seja, se nós compararmos um bolo sem fermento e um bolo com fermento, com certeza a aparência do bolo com fermento é mais bonita. Se nós compararmos o pão sem fermento e o pão com fermento, com certeza o pão com fermento ele é mais bonito, mais agradável, mais vistoso. Se alguém oferecer para você um bolo sem fermento e um com fermento, provavelmente você vai preferir, né? Vai preferir aquele que tem o fermento. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos Jesus falando algumas vezes sobre fermento. E ele fala, uma fala que é muito interessante de Jesus, é quando ele vai falar com os discípulos, e os discípulos estão ali, eles estão em viagem, estão atravessando o mar ali de barco, eles não levaram pão e Jesus começa a ensiná-los. Jesus diz assim para eles: se cuidem com o fermento dos fariseus e dos saduceus, cuidado com o fermento deles. E aí eles começam a se questionar: será que é porque nós não trouxemos pão que ele está falando isso? E daí ele diz assim: como que vocês perguntam se é de pão que eu estou falando? É claro que não é de pão. Vocês não lembram quando tinha só 5 pães e 2 peixes e o pão e os peixes foram multiplicados? Não é de pão que eu estou falando. E daí os discípulos entendem: não é sobre o fermento físico que ele está falando, o fermento que coloca no pão, não. Ele está falando do ensino dos fariseus e dos saduceus. Por quê? Porque o ensino dos fariseus e dos saduceus era um ensino corrompido, contaminado, ou seja, eles não ensinavam de acordo com a verdade da palavra. Apesar de eles serem mestres da lei, apesar de eles serem estudiosos das escrituras, o ensino deles era um ensino contaminado. E aí Jesus diz: cuidado com o fermento deles, para dizer cuidado com o ensino deles. Amados, trazendo isso para a nossa vida, é sobre isso que eu quero compartilhar hoje com os irmãos, para nós colocarmos essa vida incontaminada, pura,
que Cristo Jesus já conquistou para nós lá na cruz do Calvário, para nós colocarmos em prática, nós precisamos abrir mão de muitos fermentos, nos livrar de muitos fermentos, e o principal deles é o fermento do ensino equivocado das Escrituras, ou seja, do ensino contaminado das Escrituras sagradas, da palavra de Deus. Amados, a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. Não tem como nós acrescentarmos algo na palavra para deixá-la mais vistosa, mais agradável. Nós temos vivido tempos que são difíceis e muitas vezes nós temos visto vários ensinamentos, vários ensinos da palavra de Deus que acrescentam conceitos filosóficos, conceitos psicológicos, conceitos humanistas, conceitos da sabedoria desse mundo, para tentar deixar o ensino mais agradável, mais aceitável para os descrentes. Amado, isso só leva à ruína completa. É a palavra pura e simples, incontaminada, que ela é viva, que ela é poderosa e que ela tem efeito no coração das pessoas. Essa palavra, esse evangelho, que na verdade não é o verdadeiro evangelho, esse evangelho contaminado e acrescentado de muitas coisas, ele não gera vida. Pelo contrário, se for o evangelho contaminado pela religiosidade, o que é a religiosidade? É aquela tentativa de que as nossas obras nos aproximem de Deus, e nós sabemos que é a obra de Deus que nos aproxima dele, foi pela obra de Cristo que nós fomos reconciliados com Deus. Então essa contaminação, o fermento da religiosidade é extremamente perigoso, gera medo, gera culpa, ou então gera aqueles ensinamentos, aquele evangelho, vou colocar aqui entre aspas, porque não é o verdadeiro evangelho, gera aquelas mensagens que só buscam o quê? O benefício próprio. Então, mensagens contaminadas são aquelas que não geram vida. São mensagens ou que apelam para o medo, levando medo para as pessoas, ou para a culpa, as pessoas se sentem culpadas, condenadas, sendo que Jesus Cristo veio para nos tirar da condenação, da culpa. A palavra diz que em Cristo Jesus não há mais condenação para nós, não há condenação para quem está em Cristo. E aquelas mensagens que levam apenas para o benefício próprio, mensagens egoístas, egocêntricas. Eu só quero o meu próprio benefício, eu quero a minha bênção e a minha bênção. Esse tipo de ensinamento é o ensinamento corrompido pela religiosidade. Também temos o ensinamento corrompido por essa falsa graça. O que é a falsa graça? É a graça que não gera mudança. Então nós cremos, Jesus é maravilhoso, Deus é amor, Ele nos ama. Esse conceito de amor humanista, que não é o amor de Deus, que não é o amor bíblico, que não gera mudança. Então as pessoas, é pela graça, tudo já foi feito, e as pessoas continuam vivendo do jeito que elas sempre viveram, sem ter uma mudança. Amados, isso não é a verdadeira crença, o verdadeiro evangelho. Por quê? A Bíblia nos ensina lá em Tiago que a fé sem obras, ela está morta, ela é morta. Não são obras no sentido de, você não serve lá na igreja, no templo, você não faz nada. Não é nesse sentido. A fé sem obras é a fé que não revela as obras de Cristo, que não vive como Cristo viveu, é uma fé morta. A fé que produz a vida de Cristo, essa sim é uma fé viva, uma fé genuína. Por quê? Porque ela nos molda, ela nos transforma para que sejamos semelhantes a Cristo Jesus, para que possamos viver a vida incontaminada, pura, que Cristo Jesus já conquistou para nós. Lembre-se daquele versículo que eu citei anteriormente de Hebreus 10:14. Por um único Sacrifício, Deus aperfeiçoou para sempre, ou seja, já somos perfeitos,
Já recebemos essa vida nova que é pura, que é incontaminada, aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. Já temos essa vida, o nosso espírito regenerado é puro e incontaminado, mas nós precisamos aprender a colocar em prática essa vida e esse é o processo da santificação. Por isso que a fé genuína sempre nos conduz para as obras de Cristo, ou seja, para o caminho da santificação. Então nós precisamos o quê? Nos livrar desses fermentos, ou seja, desses ensinos enganosos, sejam os ensinos religiosos, que acrescentam apenas doutrinas humanas, impondo medo, impondo culpa, ou então gerando apenas egoísmo, egocentrismo. A pessoa só olha para si mesma, é a minha bênção, eu que preciso, isso ou aquilo. Esse daí é o ensino religioso, que é totalmente contaminado. Esse tipo de ensino, que é fermentado, nós precisamos o quê? Nos livrar dele. E também dessa falsa graça, que diz que nós podemos continuar do mesmo jeito. Não, quando nós cremos em Cristo Jesus, nós somos transformados de glória em glória, de fé em fé. Então nós precisamos viver essa vida incontaminada que Cristo Jesus já conquistou para nós. Então, primeiramente, precisamos o quê? Nos livrar do fermento dos ensinos falsos, dos ensinos humanistas, dos ensinos que colocam o homem no centro, ao invés de colocar Cristo, dos ensinos que dizem que podemos viver do mesmo jeito carnal que vivíamos antes e está tudo bem. Não, isso é mentira. Precisamos nos livrar desse fermento. E também precisamos nos livrar desse fermento que é o comportamento, o nosso comportamento moldado ao comportamento do mundo, contaminado com o fermento desse mundo. Amados, quando nós olhamos para o mundo vive do quê? De aparência. Assim como eu mencionei antes, que o fermento, se nós olharmos para um bolo com fermento e um sem fermento, com fermento é mais bonito, a aparência dele fica mais bonita. O pão, a mesma coisa. E essa é a vida do mundo. É uma vida do quê? De aparência. O mundo vive de aparência. São casamentos de aparência, relacionamentos familiares de aparência, vida financeira de aparência. Tem pessoas que estão completamente endividadas, mas continuam querendo aparecer por aí. Isso nós vemos no mundo, é normal, é comum. As pessoas vivem assim, querem aparência, querem poder. Mas nós, amados, como cristãos, precisamos nos livrar desse fermento. Nós não fomos chamados para uma vida de aparência. Quando nós lemos a palavra de Deus, a Bíblia diz que Jesus Cristo, quando veio como homem, ele não tinha beleza ou formosura. Ou seja, a aparência de Jesus não era algo que chamasse atenção. A Bíblia nos diz isso lá em Isaías. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Então, se nós olhássemos, se nós tivéssemos vivido na época de Jesus e olhássemos para a aparência dele, somente para a aparência dele, não era algo que chamava atenção. Mas o que chamava atenção? Era quem ele era. Aquilo que fluía do interior dele. Aquilo que saía dele. Aquilo sim é que atraía as pessoas para ele. Amados, e a vida com Deus é essa. A nossa beleza não está simplesmente na nossa aparência. Até Pedro, quando vai escrever, e ele fala para as mulheres isso, porque talvez seja uma coisa que as mulheres façam mais, né? Se preocupam muito com a aparência. Não é errado nós nos preocuparmos com a nossa aparência, tá, amadas? Pelo contrário. Mas a Bíblia diz assim, que se nós colocarmos a nossa beleza na aparência, Pedro diz assim, se vocês colocarem a beleza de vocês no cabelo, no frisado, no jeito do cabelo, nas joias, nas roupas, essa não é a verdadeira beleza que Deus colocou para vocês, mulheres. A verdadeira beleza vem de um espírito dócil, de um espírito equilibrado, de um espírito que não tem medo. Se vocês viverem assim, é assim que vocês vão ser genuinamente belas. Assim como foram as mulheres do passado, e dele vai falar sobre Sara. Sara foi assim. Então, a nossa beleza
Não pode ser apenas a beleza externa. Não estou falando que não devemos nos preocupar, né? Claro que devemos, amados, nos preocupar, nos cuidar. Mas a nossa beleza é a interior. Por quê? Porque Deus se preocupa com o quê? Com o que está aqui dentro. Do que adianta fora, tudo arrumadinho, tudo direitinho, e dentro tá aquela podridão total. É o que Jesus fala sobre os fariseus, sepulcros caiados, muito bonitos por fora, mas por dentro estão podres. Do que adianta isso? Amados, esse é o tipo de fermento que só gera uma vida de aparência. Nós precisamos nos livrar disso. Né? Nós vemos hoje, tem pessoas que você olha a foto delas nas redes sociais, vou fazer uma brincadeira aqui, mas não é brincadeira, é bem verdade. Tem pessoas que você olha a foto delas nas redes sociais e vê pessoalmente, você diz, mas não é a mesma pessoa. Não pode ser a mesma pessoa. Não é possível. Por quê? Porque é tanta aparência, é tanto filtro, é tanta maquiagem, é tanta coisa, que quando você vê a pessoa pessoalmente do jeito que realmente ela é, você pensa, não é a mesma pessoa, é outra pessoa. Amados, esse é o tipo de vida que o mundo tem vivido. E eu e você, nós precisamos nos livrar disso. Nos livrar desse fermento que gera apenas a aparência. Quantos casamentos cristãos vivendo de aparência? Quantas famílias cristãs vivendo de aparência? Quantos ministérios, quantas igrejas cristãs vivendo de aparência? Quantos cristãos levando uma vida financeira de aparência? Precisam mostrar, precisam provar para os outros, precisam competir com os outros. Por quê? Porque lá no fundo estão cheios de amargura, de inveja, amoldados à sabedoria desse mundo aqui. Amados, nós precisamos nos livrar desse fermento e assumir a vida incontaminada que Cristo Jesus já conquistou para nós. Ele foi a oferta pura, entregue em nosso favor, e ele conquistou para nós essa vida. O que nós precisamos é aprender a colocá-la em prática. Como está escrito lá em Hebreus, no capítulo 12, nos versículos 1 e 2, o que nós precisamos é nos desvencilhar de todo peso que nos atrapalha, de todo pecado que tenazmente vem contra nós. Precisamos é olhar fixamente para Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amados, a vida com Cristo, ela não é difícil. Nós é que tornamos essa vida difícil, por quê? Porque insistimos em nos amoldar aos padrões desse mundo aqui. Um padrão de aparência, um padrão apenas de mostrar o exterior. Não, o que importa é o que está aqui dentro de nós. É do nosso interior que fluem os rios de água viva, não é do nosso exterior, é do nosso interior que fluem os rios de água viva. Que eu e você assumamos essa vida incontaminada que Cristo Jesus conquistou para nós. Que eu e você nos livremos de todo o fermento que tem nos atrapalhado, seja dos ensinos enganosos, dos ensinos religiosos, dos ensinos da falsa graça, seja desses ensinos fraudulentos, contaminados que têm vindo sobre nós, ou seja dos comportamentos cheios da aparência igual esse mundo aqui. Precisamos nos livrar de tudo isso. O modelo de vida que Cristo Jesus conquistou para nós é um modelo de vida puro, simples, perfeito, incontaminado. Amados, que eu e você, nós possamos nos oferecer como essa oferta de cereal, sem fermento algum. Pelo contrário, puros em Cristo Jesus. Cristo já conquistou isso para nós. É Ele que nos capacita a vivermos assim. Não é na força do nosso braço. É pelo poder de Deus, é pelo poder do Espírito Santo, pela fé que acessamos todas essas coisas. O que precisamos é desejar, é simplesmente nos entregar para vivermos assim. Precisamos é nos oferecer, como está escrito lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 1.
como uma oferta, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amados, Jesus Cristo já foi essa oferta sem fermento, sem pecado, puro, incontaminado, que se entregou em nosso favor. E Ele mesmo nos capacita a viver essa vida pura, incontaminada, santa, justa e reta diante do nosso Deus. Que eu e você, todos os dias, nos alimentemos com as verdades de Deus, nos enchamos com as verdades de Deus. Por quê? Porque a nossa fé vem por ouvir e ouvir a mensagem, e a vida justa só pode ser vivida pela fé, porque o justo viverá pela fé. Fé na suficiência de Cristo Jesus. Que eu e você abracemos esse modelo de vida, abandonemos esses ensinos que são contaminados com todo tipo de fermento que tenta trazer uma boa aparência, que nós possamos viver de fato a palavra pura e genuína do nosso Deus, sem nenhum tipo de contaminação, sem nenhum tipo de corrupção. Amados, que eu e você, cada dia mais, nós nos entreguemos a Deus como essa oferta pura e incontaminada, porque Cristo Jesus já conquistou tudo que nós precisamos. O nosso papel é, como colaboradores de Deus, receber pela fé tudo que Cristo já conquistou e nos esforçarmos para viver tudo isso. A Bíblia nos fala lá em Hebreus que nós devemos nos esforçar para entrar no descanso de Deus. É incrível que existem duas coisas que a Bíblia fala que nós devemos nos esforçar. Nos esforçar para entrar no descanso de Deus e nos esforçar para viver em paz com todos. Ou seja, não é um esforço na nossa força, na nossa própria força. Não. Esforço para entrar no descanso de Deus é exatamente essa rendição completa, porque a rendição acaba sendo um esforço, por quê? Porque a nossa carne insiste em querer dominar, e a rendição é uma vida completa no Espírito e pelo Espírito, e isso é todos os dias, de fé em fé, de glória em glória. Então, nos esforçar para entrar nesse descanso é exatamente viver essa vida incontaminada que Cristo Jesus já conquistou para nós. Amados, que eu e você, nós possamos viver assim, todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento, obrigada porque Jesus foi a oferta pura e perfeita, entregue em nosso favor, a oferta incontaminada, sem fermento, sem a corrupção do pecado. Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor foi essa oferta e porque o Senhor se entregou por nós. Hoje nós podemos viver a partir da vida que o Senhor conquistou para nós, que é exatamente essa vida pura, incontaminada, incorruptível. Senhor, que eu e os meus irmãos creiamos nessa verdade e vivamos pela fé essa verdade todos os dias da nossa vida. Pai, que nós possamos nos livrar de todo o fermento que tem nos atrapalhado, de todos os ensinos falsos que tem nos atrapalhado, de todo o comportamento e modelo de vida amoldado a esse mundo aqui, ao fermento desse mundo aqui, modelo de vida de aparência que tem nos atrapalhado, que nós possamos abandonar tudo isso, nos livrar de tudo isso, em nome de Jesus, e prosseguir a nossa caminhada, a nossa jornada, olhando fixamente para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, sabendo que é Ele que nos capacita, que nos fortalece, que nos ajuda. Senhor, nos ajuda a vivermos assim. Espírito Santo, o Senhor vive em nós, o Senhor é aquele que nos capacita, que nos ajuda, que nos fortalece. Então nos capacita para que vivamos todos os dias da nossa vida como essa oferta incontaminada, essa oferta sem fermento. Senhor, que eu e os meus irmãos vivamos assim, Pai, todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida,
Um grande abraço e até amanhã.